Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa segunda aula de Direito Tributário 2, Tributos em Espécies, e hoje vamos falar aqui do IPTU. Interessante a gente lembrar que nossa última aula trabalhamos e conversamos a respeito do ISS e tratamos todas as modalidades e peculiaridades a respeito aí do imposto sobre serviços ou imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, hoje, iniciaremos aqui o nosso estudo e faremos o estudo justamente do IPTU. O IPTU, a primeira questão importante a gente falar dele, é justamente que ele está disposto lá no artigo 156 também da Constituição, é um imposto de caráter municipal, né? E tem a sua previsão justamente como imposto sobre propriedade territorial urbana, né? Então, nós temos aí, lá no artigo 156 da Constituição, descrito o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana, ou seja, o IPTU. Isso nos traz uma situação que a competência é municipal, cada município tem que legislar e fazer a sua questão tributária vinculada especificadamente ao seu IPTU, e temos ainda o parágrafo 1º, que traz algumas peculiaridades acerca do IPTU. Ao ler o parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição, turma, temos o seguinte: sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá. O que a gente explicou no semestre passado e nas outras aulas? Toda vez que eu tiver um parágrafo dentro de um artigo, eu tenho uma exceção a uma regra. O que é o princípio da progressividade, como nós aprendemos ontem? Quanto mais tempo se perpassa sobre uma determinada situação, mais poderá ser cobrado e tributado ali sobre aquele referido imposto, e aqui no caso o IPTU. E aí, quando a gente vai lá no artigo 182 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 2, nós temos lá no artigo 182 o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ou seja, toda cidade tem a sua política pública, seu plano diretor aí a ser feito, a ser executado. E aí temos o parágrafo 4º que fala: é facultado ao poder público municipal. O que isso quer dizer, turma? Pode o município, mediante uma lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente. O que isso quer dizer, o parágrafo 4º? Que o município, por conta de uma lei própria, dentro do seu plano diretor, pode exigir que todos os proprietários de imóveis privados, sejam compelidos, sejam obrigados a dar um devido aproveitamento ao seu imóvel, sob pena de que, primeiro, inciso 1, esse imóvel, essa área que não está sendo dada destinação apropriada a ela, ser parcelada ou ser edificada de forma obrigatória. A segunda hipótese, que é o inciso 2, haver um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou seja, quanto mais tempo você não der uma destinação social àquele imóvel privado, ou seja, aquele lote vago seu, cada ano que passa o IPTU vai ficar mais caro. E inciso 3, desapropriação com pagamento de medida de títulos de dívida pública e emissão
previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais, sucessivas, assegurado o valor da indenização. Ou seja, você, se não der o destino correto ao seu imóvel privado, pode ter o parcelamento deste imóvel, edificação obrigatória, o IPTU progressivo no tempo ou até mesmo uma desapropriação com a devida indenização. Voltamos, então, lá para o artigo 156, parágrafo 1º, que a gente está falando, né, turma? O qual a gente vem e fala, sem prejuízo da progressividade no que se refere, o imposto previsto no inciso 1 poderá, primeiro, ser progressivo em razão do valor do imóvel. 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Mas antes da gente explicar esses incisos, é importante a gente explicar uma situação. Esse parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição, ele foi acrescido à nossa Constituição em 2000, com base na emenda constitucional número 29. Por quê? Porque nós temos aí, nesse parágrafo 1º, uma inclusão sobre o IPTU falando do princípio da progressividade. Só que antes, turma, de 2000, muitos municípios brasileiros cobravam IPTU progressivo. E o que é o IPTU progressivo? Você gerar um IPTU que ele pode se tornar cada vez mais caro por conta de N motivos. Por conta do valor do imóvel, por conta da não destinação adequada do imóvel, por conta de alíquota diferente e tipo de imóvel. Então, você pode criar um IPTU progressivo por vários motivos. Só que essa disposição da progressividade, que é o parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição, nós temos ela como uma situação muito interessante. Só um minutinho. Continuando, turma, é muito importante, então, a gente entender que esse parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição, ele teve justamente, né, a sua adequação e a sua imposição por meio da emenda constitucional número 2000, número 29, no ano de 2000, justamente porque antes disso, muitos municípios cobravam o IPTU progressivo, por diversas razões, né? E aí, o que muitas pessoas e muitos contribuintes faziam? Demandavam judicialmente isso, tá? E aí foi muito interessante, porque justamente nós temos uma questão a qual chegou ao Supremo este caso, e o Supremo resolveu na seguinte situação: os municípios que editaram o IPTU progressivo no tempo, visando a função social da propriedade privada, antes da emenda constitucional número 29, ou seja, antes da gente ter essa emenda constitucional, são considerados legais e constitucionais. Porém, aqueles municípios que instituíram IPTU progressivo com outros fins só poderão instituir e cobrar estes após a emenda constitucional número 29. O que isso quer dizer? Quer dizer que o IPTU progressivo hoje ele é legal, ele é constitucional, ele pode ser com base no tempo, função social da propriedade urbana, razão do valor do imóvel, localização e uso do imóvel. E antes de 2000, o Supremo só aceitou os IPTUs progressivos com base na função social da propriedade urbana. Ou seja, eu tenho um lote, não dou destinação e a cidade cresce e eu preciso que aquele lote seja edificado. Artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º. Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque parece simples, mas nós tivemos uma prova de um concurso de procurador municipal, que foi a última que teve, e em uma das questões, turma, era para ser feito um parecer jurídico sobre o IPTU. E aí, neste parecer jurídico, uma das fundamentações que a gente tinha que usar, quando falava da progressividade do IPTU,
era falar que após 2000, com a emenda constitucional número 29, o IPTU pode ser progressivo por essas razões dispostas no parágrafo 1º, que eu vou falar de novo mais à frente, e antes de 2000 só foram considerados constitucionais os IPTUs progressivos que primavam pela função social da propriedade urbana. Ok? Então, nós temos aí o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 156, fala ser progressivo em razão do valor do imóvel. Ou seja, eu posso ter um imóvel que ele pode ter um IPTU mais caro que outro. Como assim? Eu tenho um imóvel de 100 mil, pago um IPTU, vamos supor, de 3%, R$3.000. Eu tenho um imóvel de 300 mil, pago um IPTU de 3%. 3% de 300 mil, R$9.000. Isso é progressividade? Não. A alíquota é a mesma, 3% para o de 100 mil e 3% de 300 mil. Agora, eu tenho um imóvel de 500 mil e a alíquota é de 5%. E eu pago 25 mil, porque 5% de 500 é 25 mil. Isso é progressividade, se comparado? Sim. Por quê? Porque quando o imóvel ficou mais caro, a alíquota aumentou. Então, eu posso ter o IPTU progressivo em razão do valor do imóvel. Sugiro a vocês que peguem o IPTU do imóvel que residem, o imóvel de vocês, e tentem entender como que é calculado. A guia do IPTU do imóvel de Belo Horizonte ela é muito interessante, porque ela vem explicando como que é calculado. Então, exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte ela usa uma tabela. Um imóvel de 0 a 100 mil tem uma alíquota X, quando passa de 100 mil reais a 0,1 centavo, vai até 200 mil, é outra alíquota, de 200 mil a 300 é outra alíquota, e assim eles vão compondo as alíquotas e os valores. Então, é bem interessante isso também. E sugiro aí que leiam e verifiquem na nossa aula remota presencial, vocês tragam dúvidas acerca disso. O inciso 2 também fala que o IPTU pode ser cobrado e ter alíquota diferente de acordo com a localização e o uso do imóvel. Aí eu tenho o mesmo imóvel construído num bairro X e o mesmo imóvel construído num bairro Y. O IPTU pode ser diferente? Pode. De acordo com o quê? Com a localização. Tá? Por quê? Porque o IPTU, turma, ele leva vários fatores em consideração para ser calculado, que a gente vai falar aqui na aula ainda. Tá? E também o uso do imóvel. A legislação pode trazer o IPTU diferente. O imóvel industrial tem uma alíquota tal, o imóvel residencial outra alíquota e o imóvel comercial outra alíquota. Então, nós temos diferenciações quanto a essa questão e quanto à destinação e uso do imóvel também. Tudo bem? Até aí, ok? Alguma dúvida? Perfeito. Agora eu peço a vocês que abram o Código Tributário Nacional para a gente discutir e ler as questões e as disposições acerca do IPTU dentro do nosso Código Tributário Nacional. Ele vai estar lá no artigo 32 até o 34. Então, o artigo 32 fala: o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Vamos lá. Quando a gente trabalha o IPTU no Código Tributário Nacional, temos a seguinte disposição: o imposto de competência dos municípios, então já falamos que a competência municipal, ele incide sobre a propriedade territorial predial urbana e tem como fato gerador propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como a lei civil define, localizado na zona urbana do município. Então, primeira coisa que a gente tem que falar: competência, município. Fato gerador, ser dono de imóvel urbano. O que é o fato gerador? Propriedade, ser dono, o domínio útil ou a posse por natureza ou a cessão física. O que é a posse por natureza ou a cessão física, turma? É justamente aquela posse que você busca o reconhecimento da propriedade. Podemos falar como um grande exemplo, o uso capião. Uma das coisas que a gente utiliza para comprovar o reconhecimento do uso capião é o pagamento do IPTU também. Tá? Então, todos esses 3 requisitos são os fatos geradores aí do IPTU. Tá?
caput do artigo 32 do Código Tributário Nacional. E aí vem o parágrafo 1º, fala. Não, vamos voltar aqui. Aí vem e fala assim, no finalzinho do artigo 32, localizado na zona urbana do município. O que é zona urbana do município? É aquela área do município que é definida como a zona urbana. Por quê, professor? Gente, todo município ele começa com sua zona urbana pequenininha e vai aumentando. Exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando foi edificada, construída e tornou-se aí uma cidade, nós temos esse exemplo. Tanto era verdade que existe a Avenida do Contorno, ou seja, tudo que estava dentro da Avenida do Contorno era a zona urbana de Belo Horizonte. E tudo que era fora da Avenida do Contorno era tido como zona rural, né? Por isso que alguns bairros em Belo Horizonte são interessantes os nomes, né? Floresta, Nova Floresta, Cidade Nova, são tudo novas regiões que foram crescendo com o desenvolvimento da cidade. Então, a zona urbana, quando Belo Horizonte foi criada, dentro da Avenida do Contorno, era somente o que era dentro da Avenida do Contorno. E, com os anos, a cidade foi expandindo e regiões que eram rurais deixaram de ser rurais e passaram a ser regiões urbanas. É importante vocês entenderem isso aqui, justamente para definir e diferenciar IPTU, que é territorial urbano, de ITR, que é territorial rural. Ok, turma? E aí o parágrafo 1º vem e fala: para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana aquela que é definida na lei municipal. Então, a lei de uso e ocupação de solo de cada município vai falar o que é a zona urbana. E quando a cidade estiver aumentando, eles vão aumentar essa zona urbana. Tá? Observado o requisito mínimo de existência de melhoramentos indicados nos incisos abaixo, em pelo menos 2 dos incisos a seguir, construídos ou mantidos pelo poder público. Olha, então, além de tudo, eu tenho essa situação, a qual vai ser construída ou mantida pelo poder público. Né? Quais dos antes construído ou mantido? Ou seja, quais esses incisos? Meio-fio ou calçamento com canalização das águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, então é só ter a iluminação pública, já é suficiente, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Turma, esses incisos a gente tem que decorar, tá? Existem questões de prova que cobram esses incisos, mas é muito tranquilo a gente entender, em vez de decorar. Ó, meio-fio ou calçamento, água, esgoto, rede de iluminação e escola primária ou posto de saúde. Gente, qual é a pegadinha que eles mais usam? Esse, no máximo, 3 quilômetros, inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional, esse no máximo 3 quilômetros, eles colocam no máximo 4 quilômetros, no máximo 5 quilômetros, e essa opção sempre é errada. Ok? Então, para ser considerado zona urbana, tem que ter pelo menos 2 desses beneficiamentos aí disposto no parágrafo 1º. Só que o parágrafo 2º traz uma outra regra também, uma outra exceção, que fala: a lei municipal pode considerar urbana as áreas urbanizáveis ou as áreas de expansão urbana, constante de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinado à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizado fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior. Ah, então, se eu tenho uma área fora de uma zona urbana que o município vai fazer uma expansão, um loteamento, uma indústria ou uma área reservada ao comércio, mesmo que essa área esteja fora desses requisitos do parágrafo 1º, o município, mediante lei, pode falar que aquela área se tornou uma área urbana. E aí, por conta disso, vai ter que pagar IPTU. Então, exemplo, já vi muito acontecer isso em prova.
eles trazem uma questão falando que o João comprou um terreno num loteamento em determinada cidade, como acontece aqui muito perto de Belo Horizonte, na região metropolitana nossa. E por conta disso, lá ele cria cavalo, vaca, galinha, etc. e tal, e vai passar e descansar seus finais de semana nesse sítio. E pergunta na prova se é IPTU ou ITR. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Ali, no caso, ele falou que é um loteamento aprovado. E esse loteamento, por mais que ele desenvolva lá criação do seu cavalinho, alguma coisa e tudo, é um sítio. Então, ele vai pagar IPTU ali. Ok? Então, cuidado com essa pegadinha na hora de prova também. Outra situação é o seguinte: se eu tenho uma zona urbana, onde essa zona urbana ela cresce, e ao crescer ela vai pegar novas áreas que eram rurais e vão se tornar urbanas, tá? Se você desenvolve nesta área uma atividade rural, você vai continuar pagando o imposto territorial rural, tá? Porque você tem o direito adquirido. Agora, a zona urbana aumentou, pegou a minha fazenda que eu tinha, mas eu não dava atividade rural nenhuma nessa fazenda, já era, ela vai passar a pagar IPTU se ela não tinha atividade rural a ser comprovada. Uma coisa é, se a zona urbana cresce, engloba a zona rural, e nessa zona rural já havia atividade rural sendo desenvolvida, aí você mantém o seu ITR. Mas se não tinha, tudo passa a ser zona urbana e cobrada IPTU. Diferença básica: o ITR é muito mais barato que o IPTU. Muito. Quem declara o valor do ITR é o dono do imóvel, o IPTU não. O IPTU é um imposto que o lançamento dele é um lançamento de ofício. Por quê? Porque o município calcula, o município levanta os dados e ele manda a guia para você pagar. E você só vai argumentar e brigar se você não concordar com o valor calculado ali do município. Tá? Artigo 33 do Código Tributário Nacional fala: a base do cálculo do valor do imposto é o valor venal do imóvel. O que é valor venal, gente? É o valor de mercado. É o valor de negociação do imóvel. É quanto que o imóvel vale. Tá? E este valor venal do imóvel é calculando valor do lote, tipo de construção, qualidade, tá? Acabamento, tudo isso é levado em consideração como valor venal. Se vocês pegarem a guia de IPTU, pelo menos de Belo Horizonte, fala no campo esquerdo dela, fala lá, tipo de acabamento, zoneamento, residencial tal, mostra tudo bonitinho. E o parágrafo único é outra pegadinha demais que tem. Na determinação da base de cálculo, ou seja, no cálculo aí do IPTU, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel. O que quer dizer? O IPTU não calcula se você tem um móvel X, um móvel Y dentro da sua casa. Se o seu sofá é de tantos mil ou de tantos milhões. Tá? O que se considera é a construção, é o lote, é o valor de mercado daquele imóvel. Tá? Aí tem, assim, dos bens móveis em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito da sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Aí eles pegam esse parágrafo único e falam lá, não se considera, né, os móveis, as questões de caráter permanente ou temporário, e aformoseamento. Aí você fala, poxa, eu nunca escutei essa palavra aformoseamento, deve ser ela errada. Está certo ou errado? Está errado. Não é essa palavra. O que é o aformoseamento, gente? Lembra de formosa, né? Uma coisa bonita. E o aformoseamento é justamente um jardim, tá? São a decoração daquele imóvel. Então, não entra para o cálculo do IPTU essa questão também. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, anota aí e vamos discutir na nossa aula também. Artigo 34 do Código Tributário Nacional vem e fala:
o contribuinte do imposto vai ser sempre o proprietário, o titular ou o possuidor a qualquer título. Isso é muito interessante, turma, porque na prática isso leva uma questão bem legal, que é o seguinte: o imóvel é de quem tem o registro e quem é dono. Quem não registra não é dono. E isso, consequentemente, quer dizer o quê? Que quando você faz um contrato de locação, quem é dono do imóvel é o proprietário que está te locando. Então, ele que é responsável pelo IPTU. Então, o João alugou da Maria um imóvel, tá? E o João alugou da Maria esse imóvel e lá no contrato de locação colocou que ele era responsável pelo pagamento do aluguel, mais as despesas ordinárias, exemplo, água, luz, telefone, condomínio e mais o IPTU. O João fica no imóvel um ano bonitinho, depois ele fica desempregado, e aí o João tem que sair do imóvel, entrega o imóvel para a Maria e some no mundo. De repente, a Maria recebe uma cobrança da prefeitura, pedindo para ela pagar o IPTU, porque o João não pagou o IPTU devido. Mas a prefeitura não sabe quem estava morando lá, se era imóvel de locação ou não. A única coisa que a prefeitura sabe que quem deve é o proprietário, que é a Maria, no caso. Adianta a Maria, turma, fazer uma defesa na prefeitura falando que o imóvel estava alugado para o João e para a prefeitura ir cobrar do João? Não. O problema é da Maria, artigo 34. É do dono. Então, a Maria tem que resolver com a prefeitura, tem que pagar o IPTU devido e depois ela faz uma ação civil de cobrança em face do João. E aí é uma questão que, dentro da prática nossa tributária, é importante ser analisada, e que isso eu discuto com vocês também dentro da sala de aula nossa. Ah, professor, eu vou dar uma consultoria jurídica para uma pessoa que vai alugar um imóvel. O que eu recomendo? Ela faz um contrato de locação com preço cheio, tipo, ela coloca R$ 1.500 e fala que dentro desse preço de R$ 1.500 está todas as despesas, tais como aluguel, seguro e IPTU, ou ela faz um contrato de R$ 1.000 e fala que, além dos R$ 1.000, a pessoa tem que pagar as outras despesas ordinárias por fora. O que vocês acham? Pesquisa aí, anota e traz na próxima aula para a gente conversar a respeito disso. Isso é bem legal. Tá? Outro caso interessante que a gente tem é justamente a questão do cálculo do IPTU. Muitas pessoas perguntam para mim justamente a situação de contagem. Contagem, até alguns anos atrás, não tinha cobrança de IPTU. E agora tem, dos imóveis residenciais edificados. Por quê? Ah, porque o prefeito quis. Não foi esse caso. O que aconteceu ali foi um caso muito interessante, porque o município, há mais de 30 anos, ficou, se não me falha a memória, 32 anos sem cobrar IPTU de imóvel residencial edificado. Só que uma coisa é a gente virar e falar assim, eu renuncio uma verba que o município pode cobrar, porque o município não está gastando tanto e o município não precisa de arrecadar isso. Outra coisa é falar assim, eu renuncio à cobrança de IPTU, mas o município sempre está no vermelho, gastando mais do que arrecada. E isso aí, o Ministério Público foi em cima dos gestores do município de Contagem e colocou, olha, vocês estão agindo com improbidade administrativa, porque vocês estão fazendo renúncia de recolhimento, uma vez que o caixa está negativo. Ou vocês colocam um caixa positivo, ou vocês cobram um tributo como é possível ser cobrado, para diminuir esse caixa negativo. Então, o IPTU de Contagem, ele não voltou, não foi por conta de governo, prefeitura A, B ou C. Foi por conta de uma recomendação do Ministério Público. E recomendação do Ministério Público é igual recomendação de esposa ou de mãe, né? A gente que não faz para ver o que vai dar. Então, fica aí a dica. Outra situação interessante foi justamente, turma, quanto à questão do que é feito agora em todos os municípios, da atualização do IPTU. Né? Nós temos um processo
que hoje todos os imóveis estão sofrendo aí o georreferenciamento, enquanto as prefeituras estão atualizando o valor daqueles imóveis de acordo com o que tem no cadastro da prefeitura. E isso é muito importante, isso é muito válido também e necessário para a gente no dia a dia. Então, aquilo ali não é um aumento, e sim a atualização da base de cálculo. Ok? Alguma dúvida até aí? Anota para a gente discutir. Então, falamos aí que a competência é municipal, falamos os artigos da Constituição, falamos aí os artigos do Código Tributário Nacional, definimos aí como que você tem a consideração do IPTU. A base de cálculo do IPTU varia, pelo menos aqui na nossa cidade, uma alíquota de 0,8% a 3%, vai depender de cidade para cidade, ok? É importante a gente falar isso. Falamos muito na emenda constitucional número 29, que trouxe o parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição. É importante isso. Falamos das progressividades, que é com base no tempo, valor ou a localização e o uso do imóvel, tá? Lemos aí todos os artigos também do Código Tributário Nacional. Falamos do caso que aconteceu aqui de apuração e atualização do valor. Tem uma súmula aqui que é importante a gente falar, só um minutinho. Súmula 724 do STF, que é muito legal também e cai demais em prova. Semestre passado, nós aprendemos aí o artigo 150 da Constituição, que fala das imunidades também, né? E aí nós temos um caso que é muito bacana, um caso prático, que é bem interessante, que é justamente quando uma entidade com imunidade tributária aluga para uma terceira pessoa um imóvel. Exemplo, pensamos numa igreja, e a igreja tem imunidade com base lá no artigo 150, e do lado dessa igreja tem um terreno da igreja que ela usa de estacionamento. Só que a igreja aluga para o estacionamento X para ele explorar a atividade comercial de estacionamento. E o estacionamento, então, fica como locatário deste imóvel do estacionamento e paga aluguel para a igreja. Este imóvel da igreja, que é o estacionamento, em tese tem imunidade tributária porque está previsto lá no artigo 150 e a gente aprendeu isso semestre passado. E aí eu pergunto a vocês, mesmo a igreja alugando o imóvel para uma terceira pessoa que vai explorar uma atividade econômica financeira lá e rentável, a imunidade do IPTU desse imóvel do estacionamento vai continuar sendo válida, Tu? Sim ou não? Importante falarmos isso, né? E, na verdade, isso foi discutido por diversas vezes, e aí restou-se sumulado isso pelo STF, súmula 724, que fala que quando uma entidade que goza de imunidade tributária tem outros imóveis e esses outros imóveis estão na mão de terceiros, se o rendimento desses imóveis, tal como o aluguel a ser pago, for para a igreja e a igreja usar na sua atividade principal e comprovar isso, ela mantém, né, a sua imunidade ali do IPTU. Então, é isso que fala a súmula 724. Ainda quando alugada a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no inciso C, a linha 6, do artigo 150 da Constituição, desde que o valor dos aluguéis sejam aplicados nas atividades essenciais de tais entidades. Ou seja, contabilmente a entidade tem que mostrar que o rendimento com aqueles imóveis está sendo destinado para a atividade principal daquela entidade. Ok? Se tiver dúvida, anote isso, leia bastante essa questão, porque é isso que é importante também e cai em prova, tá? Duas exigências para o IPTU ser progressivo no tempo, igual a gente falou, sempre pensar que tem que respeitar o Estatuto da cidade, que é uma lei federal,
e sempre tem que ter uma lei municipal específica, ok? O Estatuto da Cidade, depois, se vocês tiverem interesse, baixar ele aí, fala que a alíquota máxima que a gente pode cobrar um IPTU é de 15%, que eu acho extremamente alta, extremamente incabível, inconcebível da gente aceitar também, tá? Então, acerca dos IPTUs, nós temos essa situação e coloco aqui mais uma outra dúvida para a gente discutir na aula, se vocês quiserem, tá? Como é que foi aquele caso do IPTU em Belo Horizonte, acerca aí do georreferenciamento? Onde que tem essa disposição legal no Código Tributário Nacional, se o município pode ou não atualizar como foi? Pesquisem isso também, além das atividades e além dos desafios constantes aqui no nosso material. Um abraço, até logo, e aguardo vocês na nossa aula. Fiquem com Deus.